Retornamos com, posso lhe chamar como amigo do povo brasileiro? Com certeza, porque eu sou. Emael, tá bem? Amigo do povo brasileiro, não se esqueça. Eu é que falei isso para você. Tá Vou bom? registrar. É uma grande honra, mais uma vez, dizer a você que eu estou muito contente com essa entrevista e tenho certeza absoluta que o telespectador também está. Bem, eu vou repetir a pergunta. O artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Você se lembra, telespectador, que eu perguntei, é de sua autoria esse inciso? Sim, eu sou o autor do inciso 4º do artigo 150, que Importante proíbe, esse inciso, hein? fundamental, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. O que significa isso? Significa que um tributo, um imposto, uma taxa, uma contribuição, não pode ser pesada demais, não pode chegar e tomar grande parte da renda de uma pessoa, do patrimônio de uma pessoa. Tem que ser razoável. Aí vai o princípio da razoabilidade. Vou dar um exemplo concreto disso. Uma empresa de alimentos, na área de alimentação de Minas Gerais, recebeu uma multa no ICMS no valor de 25% do total da operação. Sim. Inconformada e fundamentada no inciso 4º do artigo 150, entrou com mandado de segurança. E aí a primeira instância lhe concedeu o direito. Mas aí a Fazenda apelou para o Tribunal de Justiça do Estado, que reformou a sentença, dizendo o seguinte: a Constituição diz que o tributo não pode ter efeito de confisco. Não fala que a multa não pode ter efeito de confisco. Aí entraram então com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Certo. E o relator foi o ministro Celso de Mello. E ele deu um voto extraordinário, aprovado pelo Pleno do Supremo. Um constitucionalista, constitucionalista, né? Isso foi em agosto de 2013. E no voto do ministro Celso de Mello, ele disse: a Constituição alcança, a proibição constitucional de tributo ter efeito de confisco alcança não só o tributo, mas as suas obrigações acessórias. Certas consequências dele. As consequências. Portanto, multa também não pode ter caráter confiscatório. E volto a dizer, quer dizer, a multa, o tributo, alcançam um patamar confiscatório, têm efeito de confisco quando ferem a razoabilidade. Claro. Então veja que coisa extraordinária. O Supremo já decidiu o seguinte: multa igual ou superior a 25% já tem caráter confiscatório. Quer dizer, qualquer contribuinte hoje que for multado em mais de 25% do total da operação, do patrimônio, ele pode entrar com a medida judicial, porque o Supremo já estabeleceu que qualquer multa superior a 25% ou igual já tem caráter confiscatório. Muito bem, já que nós estamos falando em matéria tributária, eu pergunto: hoje, a carga tributária brasileira é confiscatória? Qual a sua proposta de reforma tributária? Bom, hoje, o que nós temos hoje, não só uma multiplicação de tributos, mas um valor das alíquotas desproporcional, uma coisa brutal, né? O que nós defendemos realmente é um sistema tributário mais simples, não um imposto único. O imposto único em si, ele nunca é o imposto único, é sempre um grupo menor de tributos. O imposto único em si é de extrema dificuldade, tem extrema dificuldade de aplicação. Mas um grupo reduzido de tributos, com menores alíquotas, porque qual é a lição internacional? A lição internacional na área tributária diz o seguinte: quanto menor a alíquota, maior a arrecadação. Vou dar um exemplo claro. Ótimo. Na área de serviços, a tributação do imposto de renda era extremamente severa, até o ponto que se criou a figura do lucro presumido. Estabelece um determinado percentual como lucro e sobre este percentual aplica, então, uma determinada alíquota. Isso se tornou palatável para o setor de serviços pagar imposto de renda. Sim. E era 1000 vezes preferível pagar o imposto de renda do que fazer uma sonegação. Claro. Tá? Resultado disso, houve uma explosão na arrecadação do imposto de renda no setor de serviços. É um exemplo claro, histórico, que reduzindo alíquotas se aumenta a arrecadação. Muito bem, a gente viaja para o exterior e de repente a gente chega em determinado país e, óbvio, a gente vai pagar aquele tributo, não é, referente àquela alíquota, como se diz, não é?
E a gente diz, puxa vida, será que no Brasil não poderia acontecer a mesma coisa? Por exemplo, Estados Unidos. Lá, os estados são independentes no tocante à cobrança dos tributos, não é? Nesta parte, não é? Então, por exemplo, em Miami cobra-se 7%, Nova York parece que são 7% também, não é? E assim por diante. Pergunto, no Brasil não seria interessante recolher o imposto, entre aspas, na boca do cofre, ou seja, comprou mercadoria, você imediatamente já paga o imposto ao Estado? Na verdade, lá você tem na própria nota fiscal é apontado a quantificação do imposto a pagar, né? Que de qualquer maneira, é pago com Sim. É recolhido ao cofre através de declaração num determinado momento pelas empresas. No Brasil, essa questão de mostrar na nota o valor do imposto é uma medida que tem que ser implantada. Tá? Ótimo. Já seria uma outra... Aí haveria seria vergonha. Um avanço, né? Aí, o governo dos estados e principalmente o governo federal, se envergonharia do contribuinte sabendo a quantidade que ele paga. Imposto. Ou seja, quando eu estou comprando, tomando um café, quanto eu estou entregando para o governo com esse café que eu estou tomando? Comprei um saco de um quilo de batata, quanto eu paguei? Tá? Estou comprando um veículo, um automóvel. Mas isso nem se fale. Porque os nossos tributo é vergonhoso. Vergonhoso. Né? E aí, então, quer dizer, o Brasil seria internacionalmente muito mais competitivo se nós tivéssemos uma outra estrutura tributária. Não tem. Hoje, eu tenho dito o seguinte com frequência: nós temos hoje um sistema tributário injusto e que impede pessoas e empresas de crescerem. É isso. É isso. O sistema tributário brasileiro impede pessoas e empresas de se desenvolverem. Nós entrevistamos aqui. É por isso que eu queria ser presidente. Ótimo, eu faço votos que você seja presidente. Olha, você conta com o meu apoio. Muito obrigado. Já publicamente, eu já digo, meu apoio a Emael, o amigo do povo. Olha aí. Que frase, hein? Muito bem. Uma coisa leva a outra. Então, eu sou obrigado a te perguntar o seguinte. As empresas envolvidas na Operação Lava Jato são as maiores financiadoras de campanha. Como deve ser a maneira correta de fazer o financiamento da campanha de um candidato? Bom, hoje esse é um tema em intenso debate. Intenso debate. Li esses dias um artigo elaborado por um partido político que ele colocava muito bem: financiamento público de campanha é o Estado financiando os partidos políticos que são entidades privadas. Tá? Empresas financiando partidos são empresas privadas financiando pessoas, financiando um partido ou pessoas que estão no campo do direito privado, mas na verdade vão exercer funções públicas. Então, qual é o caminho? Né? Nós temos debatido isso muito dentro do PSDC, dentro do Partido Social Democrata Cristão. E nós começamos a construir algumas ideias. Hoje, qual é o sistema atual? As empresas podem doar 2% do faturamento do seu ano anterior, pessoas físicas 10% da renda anterior e candidatos nas campanhas eleitorais 50% do seu patrimônio. Essa é a regra. Bom, mas não tem um limite quantitativo. Uma empresa que fature, vamos dizer, 40, 20 bilhões, por exemplo, ela vai poder doar 4 bilhões de reais, que é muito dinheiro. Ela está dentro dos 2%. Mas não tem limite quantitativo. Então, que se mantenha o percentual, mas tem que haver um limite quantitativo. Uma empresa não pode gastar, por exemplo, mais de R$1 milhão. Essa é uma ideia que nunca houve no Brasil. Falava-se sempre em percentual, mas sem limite quantitativo. Tem que ter um limite quantitativo. De outro lado, pessoas físicas, 10% do patrimônio, 10% da renda. Bom, 10% da renda, um bilionário, 10% não significa muito dinheiro. Tá? Que vicia. Essa questão de quando você... isso não tem dúvida nenhuma. Estabelece essa questão da correlação do que você deu e do que você quer depois de volta, em termos de reciprocidade. Tá? Então, isso se aproximaria, essa medida alternativa, se aproximaria do seguinte: empresas que acreditam em ideias, apoiando o partido que representam essas ideias.
E até o que ela vai, a contribuição dela é uma contribuição pequena. Sim. É uma coisa que está dentro deste campo. Ela não chega a ser um dado, eu estou te dando tanto, eu vou querer de volta. Figurando não uma contribuição, mas como se fosse um empréstimo para receber de volta. Mas volto a dizer, essa é um dos temas mais complexos em debate, é o financiamento das campanhas. A nosso ver, parece que o melhor sistema seria aprimorar o sistema atual, estabelecendo limites quantitativos nas doações. E outro detalhe, quer dizer, empresas que estivessem envolvidas em malfeitos, a proibição de serem contribuintes novamente. Isso é evidente. E com transparência, Com né? transparência. Transparência tem que ser a regra. Certo. Por exemplo, eu estou agora lhe dando uma resposta num tema que é complexo, mas o faço a serviço da transparência. Alguém pode não achar, mas Emael está errado. Bom, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que o PSC esteja errado. Mas já é uma alternativa. Emael, me diga uma coisa, a reforma política que o povo pede nas ruas é a que está em pauta no Congresso Nacional? O que o povo pede nas ruas? O que o povo pede nas ruas, na verdade, é saúde, é educação, é moradia, é transporte decente. E às vezes mistura isso com reforma política, que são coisas completamente diferentes. Sim. Hoje, o que está em curso no Congresso Nacional é uma ameaça à pátria. É uma ameaça real à pátria. Se colocou como um bode na sala a questão da cláusula de barreira, mas não é isso que querem. Querem é colocar no Brasil o distritão, que será um sistema... Depois você vai falar sobre isso. Um sistema que estabelecerá principalmente para um único partido o poder de mando no país. É o grande interesse do PMDB, implantar o distritão no país para ter um controle total sobre a política brasileira. Mas isso aqui, então, está seguindo os passos dessa ideologia maluca do governo federal. Exatamente. São coisas que caminham passo a passo e irmanadas. Né? Nós temos... essa é uma ameaça real. Esse distritão é o pior sistema para o legislativo que existe. Sabe em quantos países ele existe? 4. 4 países. E os 4 países são Afeganistão, Jordânia, Ilhas Vanuatu e Ilhas Pitcairn. Essa Ilhas Pitcairn tem uma particularidade. É o menor reduto populacional do mundo. Só tem 48 habitantes. Esse é o modelo que estão querendo impedir, estão querendo colocar... Então, é um conjunto de países no sentido de terem a mesma ideologia política, é isso? Exato. Agora, veja o seguinte... Mas não está distante daqui do Brasil. Com certeza. Eu agora vou me pronunciar, me perdoe. Com certeza. Cuba, Venezuela, Bolívia. Posso colocar até a Colômbia. Está aí. Então, agora, E o Brasil, é óbvio, né? E o Brasil. Agora, esse sistema já existiu em uma democracia sólida? Já existiu. Ele foi introduzido no Japão em 1948 e foi banido, foi expulso da Constituição japonesa em 1993, em razão do que trouxe para o Japão. Só se elegiam famosos, ricos, poderosos. Um sistema de corrupção eleitoral como nunca visto. E a total desarticulação dos partidos políticos. Bom, mas a corrupção... E é isso que querem trazer para o Brasil. Essa corrupção que nós estamos assistindo é desastrosa. Desastrosa. Com o distritão, então, vai às alturas. É pior que isso? Depois eu vou dar mais detalhes sobre essa questão do distritão. Então seria um sistema que promove o autoritarismo? Com certeza, com certeza. E seguinte... Não há necessidade de usar farda, né? Não, certo. As minorias não têm a menor chance. Mulheres, minorias do ponto de vista político. Jovens. Porque, já que eu estou falando, eu vou explicar esse distritão. Por favor. Agora. O que é o distritão? O distritão é um sistema onde se elege só os mais votados, independentemente de partido. Aparentemente é uma coisa boa, fácil de entender, as pessoas entendem, é uma coisa justa, se elegem só os mais votados. Mas isso, qual é a consequência que traz? Vamos exemplificando como é que isso funcionaria. São Paulo tem direito a 70 deputados federais.
serão votados os 70, serão eleitos os 70 mais votados. Os partidos, por exemplo, hoje existe o quociente eleitoral, cerca de 300 mil votos aqui em São Paulo para eleger um deputado federal. Os partidos numericamente menores podem ter uma chapa, todos tendo 5 mil, 10 mil votos e conseguem os 300 mil. Sim. Mas nenhum deles vai estar entre os mais votados. Porque a renovação se dá pelos partidos numericamente menores. Se fosse aplicado o distritão no Brasil hoje, dos 32 partidos só sobrariam 7. Só 7. Tá? E tendendo para um bipartidarismo lá no final. Quem tem chance no distritão? Só 3 grupos de pessoas têm chance. Ou os famosos, ou os muito ricos, ou os poderosos de toda a ordem. Os demais não têm chance nenhuma. Todas as minorias estão fadadas a não ter representação parlamentar. Agora, isso beneficia os donos do poder, aqueles que têm poder. Claro. Então, é a centralização do poder. Agora, isso ofende a Constituição frontalmente. O artigo 1º da nossa Constituição Federal diz: a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, Sim. 5º fundamento, o pluralismo político. Claro. Tá? O distritão mata o pluralismo político. É lamentável que tudo isso aconteça. Agora eu pergunto a você, já que nós estamos nesse tema, esses milhões de pessoas que foram às ruas contra a corrupção e várias solicitaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff, existem motivos para isso? Só me responda se sim ou não. Formalmente, se você quiser fundamentar, pode fundamentar. Formalmente, você ainda não tem condições de ter um impeachment. Mas e o artigo 85 da Constituição? Sim. Aí você é o que o Luiz Gana Martins defende. Ele diz que já se caracterizou pela improbidade. Sim. Então é uma matéria complexa. Eu digo que formalmente você ainda não tem uma condição formal, na nossa visão, de propor um impeachment agora. Bem, então quer dizer que não há condições formais? Não existem condições formais. Mas isso não quer dizer que, em termos práticos, não existem as razões que as ruas apresentaram e pelas quais se manifestam. Muito bem. Eu agora vou lhe fazer uma pergunta. Nós estamos, lamentavelmente, finalizando o programa, viu, Emael? Eu tenho que te dar essa triste notícia, porque o papo está muito bom aqui. 2, 3 horas. Exatamente. Está em debate no Congresso Nacional a diminuição da maioridade penal. Alguns dizem que esta medida é inconstitucional até diante da imputabilidade penal ao menor de 18 anos. Também. Qual a sua opinião a respeito? Bom, nós estamos trabalhando também nessa matéria. E uma ideia que começa a ser construída, é alterar o princípio constitucional. O princípio constitucional diz que são imputáveis os menores de 18 anos. Nós estamos começando a construir uma ideia que seria a seguinte: são imputáveis os maiores de 16 anos na forma da lei. Isso ensejaria que um arcabouço infraconstitucional pudesse contemplar essa matéria. A questão da primária, se existem antecedentes criminais ou não no menor, a natureza do crime, né? Para adequar um sistema prisional, o sistema da imputação da pena na forma da idade, como se deu o delito. Eu volto a dizer, é uma ideia em construção, mas está nos parecendo, pela conversa que nós já temos tido com várias personalidades, que é um caminho alternativo que pode vir a ser uma solução para esse impasse. Então você acha então que deve ser diminuído para 16 anos? Eu acredito que hoje ele pode votar, tem direito de votar. Ele pode ter direito de dirigir. Tem direito de dirigir, tem direito de escolher o presidente da República. Agora, de outro lado, você tem um número muito menor, um percentual de jovens infratores é muito pequeno. Mas, de outro lado, pode estar... Bom, se é tão pequeno, não há preocupação, porque a maioria dos bons não vai ser afetada. Claro. Mas o sistema prisional nosso ele é péssimo, não reeduca ninguém. Na verdade, nós temos piores que masmorras medievais. Então, essa idade de você reduzir a menoridade penal, ou seja,
tornam-se imputáveis os maiores de 16 anos, na forma da lei. Na forma da lei. Ou seja, se dá à lei a condição de um diálogo maior, e depois o seguinte, sem precisar mexer na Constituição depois. Na Inglaterra não há essa obrigatoriedade no tocante à idade. Me parece que os fundamentos do Reino Unido eles se baseiam no sentido da capacidade do entendimento do fato criminoso. Ou seja, se um garoto de 12 anos cometeu um crime, não é? Se à época do fato ele entendia o caráter ilícito, não é? Ou determinando-se de acordo com esse entendimento, ele responderia criminalmente, ou responde criminalmente. Não é? Eu não sei, será que nós não poderíamos achar um jeito de introduzir esse fundamento nas nossas leis? Na forma da lei, ela poderá, inclusive, contemplar todos, mesmo que tenha 16 anos, a legislação poderá estabelecer determinados mecanismos de investigação que provem se o jovem que fez o delito, né, se ele tinha conhecimento ou não. Sim. Por isso que nós estamos colocando essa questão da forma da lei. Tudo porque, bem. de repente, ele tem menos de 18 anos, tem mais de 16 anos, mas ainda, pela sua formação, não tinha condição de alcançar a dimensão do que estava fazendo. Na forma da lei, porque alcança esse entendimento que eu acabei Com certeza. de Poderá contemplar pronunciar. isso, poderá Exatamente. contemplar isso. Bem, meu caro Emael, por gentileza, considerações finais. Hoje o Brasil vive um momento histórico, extraordinário. De um lado, nós temos o choque da corrupção deslavada, da falta de serviços públicos, mas, de outro lado, há uma descoberta das pessoas de bem, da necessidade de serem sujeitas do processo. Hoje é o dilema, ou eu quero ser objeto do processo, ou eu quero ser sujeito dele. E as pessoas de bem são agora, sabe, buscando na sua alma. Estufando o peito. A energia, eu quero um outro país. Eu quero o Brasil que nós queremos e nós podemos. Esta ideia que a gente quer um novo Brasil e pode construí-lo. Então é um momento que vai ser marcante na história do nosso país. Rumo ao Brasil que nós queremos e podemos. Muito bem, Emael. O Direito e Justiça em Foco teve uma honra incomensurável em recebê-lo aqui nos nossos estúdios e tenho certeza absoluta que o telespectador apreciou bastante as suas considerações desde o início do programa até o final. Eu quero agradecer a sua presença hoje no Direito e Justiça em Foco e tenho certeza absoluta que o telespectador também quer agradecer a sua presença com as informações que ele recebeu. Portanto, minha cadeia de união cumprimentando-o. Obrigado. Eu que agradeço. Si ma folie fait ton désespoir,